A pergunta próxima é: what if I make a mistake? Falando em erros, né? Nós não somos perfeitos, cometer erros faz parte do processo. Quando você era bebê, seu pai ficava lá na beira do bercinho lá dizendo: fala papai, fala papai, fala papai. Depois de um tempão ouvindo isso, você um dia falou, sei lá, papá, né? E aí todo mundo, pegou você no colo, te parabenizou, muito bom, parabéns, você falou papá. Quer dizer, falou papai? Não, não falou papai, falou papá. Mas aí vai recebendo o estímulo, vai continuando a prática. Daí um tempinho, para-se o estímulo, porque você está falando papá. O certo é papai, e a pessoa, o pai, fica dando ênfase. Não, é papai, papai, repete, papai. Aí você, um belo dia, fala papai, coloca você para o alto de novo, todo aquele estímulo. E daí um tempo, você aprende que não há necessidade de falar papai. Um simples pai já funciona. Isso acontece naturalmente, percebe? No aprendizado do segundo, do terceiro, do quarto idioma deve acontecer naturalmente da mesma forma. Mesmo padrão, mesmo padrão. A diferença é que a gente não precisa mais de 2, 3 anos para aprender a falar fluentemente, como você precisou para falar o português. Você pode acelerar esse processo devido a todas as experiências de vida que você já tem. Aliás, quanto mais experiência de vida você já tem, mais rápido você aprende. Tá? Você vai aprender isso durante o curso, durante a imersão, perdão. Você vai entender melhor isso. Como que você usa o seu cérebro e toda a sua experiência de vida para poder te auxiliar no aprendizado linguístico. Beleza? Mas a pergunta persiste. E se eu cometer um erro? What if I make a mistake? Olha o T sendo transformado em R novamente. What if? What if I? Olha o F junto com o I. If I. What if I parece até que é uma palavra, não é? What if I? What if I? São 3. What if I make a mistake? What if I make a mistake? What if I make a mistake? Vamos tentar? Feche os seus olhos. Listen and repeat. What if I make a mistake? What if I make a mistake? What if I make a mistake? Very good. É treino, treino. Tá com dificuldade em repetir? Você tem o poder, tá nas suas mãos. A aula ficará gravada para você. Você vai poder voltar, ouvir novamente, assistir novamente. Eu vou dar ênfase a isso, vou falar com você dentro da imersão sobre isso. Vou gravar um áudio específico para você e vou enviar no grupo para você poder ouvir novamente o texto e falar novamente, treinar isso, inclusive enviando a sua atividade diretamente para mim. Mas no finalzinho da aula agora eu vou passar a sua atividade prática proposta na aula de hoje para você falar inglês de verdade. Por quê? Se você não falar inglês de verdade, você não vai falar inglês. Mas se você cometer um erro, you need a teacher. Você precisa de um professor. Não é sozinho que você vai aprender a falar inglês fluente, eu preciso ser honesto com você. Por que não vai? Como é que você vai saber se você está falando certo? Como é que você vai conversar se você está falando com a tela de um computador? Fala para mim. Se for para você se matricular num curso que vai te entregar login e senha, vai falar para você se vira e vai assistir as aulas gravadas e estudar sozinho, é melhor você não se matricular em um curso nenhum e ficar apenas com o conteúdo entregue gratuitamente na Wave. Você vai evoluir muito mais. Tá? Você precisa de falar de verdade com pessoas de verdade. E precisa do professor para fazer as correções. Porque não é errando que você aprende, é errando e sendo corrigido que você evolui. É porque o pai ficou lá dando ênfase no i finalzinho da palavra. É papai, papai. Entendeu? Que você ficou ouvindo aquilo e falou, peraí, estou falando alguma coisa que está faltando aqui. E aí você falou a palavra certa. É porque um dia a minha filha chegou para mim e disse, eu sabo, papai, seguindo o padrão linguístico do português, e eu disse para ela, não, filha, eu sei. Porque ela teve alguém para corrigi-la naquele momento que ela evoluiu, que ela aprendeu de verdade que o verbo saber é uma exceção. Entende? Então você precisa de um professor para fazer as correções certas, na hora certa, muito importante, e da maneira certa. Você que está aqui presente agora, você acredita que você tem algum trauma linguístico em você? De alguma vez
de alguma correção que foi feita por um professor, talvez num cursinho de inglês, talvez na escola. Se existe alguém aqui que já viveu essa situação, coloca aqui eu, por favor, eu quero saber. Coloca no chat, eu, só para eu saber. Porque isso é mais comum do que você imagina, tá? Muitas pessoas, e às vezes as pessoas possuem esse trauma linguístico e nem sabem que possuem. E aí, novamente eu digo, é a psicologia falando, gritando dentro da Wave para ajudar os alunos de fato a viver, a resolverem essa questão. Olha, geral falando aqui, ó, eu. Tá vendo? Por que isso? Porque os professores muitas vezes não estão preparados para fazer a correção na hora certa e da maneira certa. Tem hora que você não deve corrigir o aluno. Tem hora que você precisa deixá-lo desenvolver o raciocínio, como nós fizemos quando éramos crianças. E depois que o raciocínio foi desenvolvido, é que o professor pode vir com a correção. E aí da maneira correta, não aquela correção que vai gerar o trauma linguístico na vida do aluno, percebe? Olha, o Sidney em especial dizendo, eu tive esse problema, vejam vocês, com 40 anos, tá vendo? E várias pessoas dizendo eu. É mais comum do que você imagina, repito o que eu disse anteriormente. É muito comum, tá? Mas não se preocupe, agora vocês acharam o lugar certo para resolver isso. Beleza? That's why you need a teacher. Olha como é que o need junta com o a, nira. E novamente o D transformado em R, assim como o T transformado em R. No inglês americano e canadense isso é muito comum. Nira. Igual na primeira frase, what if, lembra? Então, that's why you need a teacher. Teacher. Você vai colocar a língua atrás do seu dente, na parte de baixo. Teacher. That's why you need a teacher. Beleza? Vamos tentar? That's why you need a teacher. That's why you need a teacher. That's why you need a teacher. É isso aí. You need a teacher. E aí o amigo pergunta, for corrections? Para fazer as correções? For corrections. Olha a palavra. Correct. Olha, lembra da língua embolando? Ó. Corrections. E aqui nós temos um novo padrão linguístico. T-I-O-N. T-I-O-N é pronunciado shun. Palavra ação em inglês. Action. Ok? Perfeição em inglês, perfection. Correção, correction. No caso aqui está no plural, então corrections. Ok? Direção em inglês, direction. Tá? Então T-I-O-N tem esse som de shun. Ficou claro? For corrections. Só que aqui é uma pergunta. Então a gente vai dar essa entonação de pergunta. For corrections? For corrections? For corrections? E o amigo diz que sim, corrections, ok. Mas não somente. Corrections and directions. E directions, você tem duas pronúncias para essa palavra. Você pode pronunciar o I com som de E, né? The directions. Ou você pode pronunciar o I com som de I, directions. E ambas são aceitas, tá bom? Você pode escolher a que você achar melhor. Corrections and directions. Beleza? Vamos lá? Listen and repeat. Corrections and directions. Corrections and directions. Corrections and directions. Viu como não existe uma pausa entre a palavra and e a palavra directions? Eu não fico falando corrections and directions. Por quê? Porque a letra que termina a palavra and é a mesma, ou o som, é o som que importa, tá? Não é a letra. O som do final da primeira palavra é o mesmo do início da próxima palavra.
Então a gente omite um dos sons. And, junta. And directions. Corrections and directions. Ok?